Lá começar uma nova aula, continuação do conteúdo sobre os povos indígenas e a questão do trabalho no Brasil colonial. Nas aulas passadas eu apresentei para vocês essa questão das diferenças de captação forçada da mão de obra entre os africanos retirados da África, seus povos, suas terras, seus países, e trazidos à força para o Brasil, de forma geral para a América. A gente traz no contexto específico o Brasil, mas todos os países na época as colônias, os países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, utilizaram a mão de obra escrava africana. E trazer aqui mais novamente e deixar mais claro essas umas questões que destacam essa diferença que foi no processo de escravidão dos africanos e na tentativa de se escravizar na mesma medida dos africanos os nativos indígenas. Então, como diz no subtítulo, foi um fato, que a gente vai ver porquê, nunca chegou a acontecer uma substituição do trabalho indígena pelo trabalho do negro escravizado. Os povos originários seguiram sendo largamente requeridos pelas economias e sociedades coloniais do Brasil, mesmo depois da chegada dos africanos ao Brasil colonial. Uma questão geográfica que a gente deixa claro, uma questão não só geográfica que a gente abre o leque dentro das questões sociais também, é o fato dos nativos indígenas na tentativa de serem forçados a ficarem indefinidamente como trabalho, como escravizados, como servos. A diferença entre os africanos era que os nativos eles continuavam no seu país, ou melhor dizendo, continuavam na sua terra, porque nem o Brasil, nem muito menos Portugal era a nação dos nativos. Existiam várias, centenas, milhares de nações nativos indígenas, povos com suas línguas, suas crenças, suas práticas culturais, seus costumes, que entravam em choque em grande medida com as exigências dos colonizadores portugueses. Essas exigências de ter uma rotina de trabalho, de desenvolvimento ali braçal, que na cultura indígena isso não existiu, nunca existiu até os dias de hoje, que muito as pessoas confundem quando faz uma caracterização, digamos, preconceituosa, xenofóbica, e chama de preguiça, porque não faz isso ou aquilo. Existe pontos de vista de desenvolvimento, pontos de vista de projetar-se o desenvolvimento ali socioeconômico, estrutural de cada povo, de cada cultura, de cada civilização. E trago também essa palavra civilização. Muitos acham que a civilização ela só se refere à civilização modelo europeu ou, de forma geral, ocidental, muitas vezes é apresentado por que se ocorre, que já foi desenvolvido nos Estados Unidos, por exemplo. Na época existia só a questão do europeu. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, era uma colônia, digamos, em formação, apesar que os propósitos nas duas eram opostos, O Brasil era colônia de exploração e os Estados Unidos da América era colônia de povoamento. Havia ali os impostos, toda aquela prestação de contas, por assim dizer, com a metrópole, que era a Inglaterra, mas não era a mesma intenção exploratória, predatória que era aqui no Brasil, que por mais que mais à frente se desenvolva, venha a prática da cultura da cana, atividade canavieira, em que se desenvolve mais benfeitorias no nosso país, se desenvolve mais a sociedade, a atividade, o motivo principal dessas atividades das operações portuguesas aqui
no Brasil colônia era apenas de gerar riqueza, ser levada lá para Portugal. Claro que ao mesmo tempo outros insumos que geravam riquezas para Portugal eram retirados do Brasil, o próprio ouro, entre outros metais preciosos, principalmente na região hoje chamada Minas Gerais, que até hoje é uma região que fornece muitos minérios. Então há essa diferença. Voltando àquela questão que eu falei de civilização, são civilizações diferentes, são choque de civilizações. E retornando à questão do eurocentrismo na época, né, que eu acabei não finalizando essa questão. A época, o eurocentrismo estava aqui em alta. Algumas nações europeias, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, estavam espalhando seus domínios pelo mundo, pelo novo mundo, que é a América, além de várias influências pelo continente africano e algumas partes da Ásia, como a Índia. Houve aquela questão de se localizar uma rota alternativa a repasse da Turquia, das especiarias da Índia, uma alternativa que levasse esses países europeus diretamente à Índia. Caso Vasco da Gama, o navegador português Vasco da Gama descobriu essa alternativa no contorno da África, uma alternativa muito longa, né, por assim dizer. Hoje não se faz isso, hoje tem um canal de Suez, que você entra, os navios entram pelo Mar Vermelho e eles fazem essa entrada no Mar Mediterrâneo. Então, descobriu esses novos caminhos, como eu falei. As influências da Europa no mundo estavam cada vez maiores e tinha essa noção de superioridade cultural sobre o resto do mundo, até sobre outras reconhecidas civilizações, de acordo com essas características de se descrever que um povo é uma civilização ou não pelos europeus, né? Então, apesar desse eurocentrismo na época em que tinha a Europa como centro do mundo, centro do conhecimento, de todo desenvolvimento, existiam outras civilizações, umas estruturalmente mais desenvolvidas que a outra, mas todo tipo de aglomeração de pessoas que desenvolveram um idioma, algum tipo de comunicação, artefatos, manipulação da natureza, né, que gera a tecnologia, construções, por mais que elas sejam permanentes ou não, isso caracteriza como um povo, uma sociedade, uma civilização. Então, civilização não é só o que os europeus achavam na época. E a gente não pode comparar com hoje, que a gente está falando do século XVI. Apesar que os povos nativos pelo mundo inteiro, seja eles classificados, chamados de índios ou não, que o termo correto é povo nativo, muitos deles continuaram através dos séculos seguindo com o seu mesmo estilo de vida, sem muita alteração social por causa da tecnologia, porque aí uma importância dada maior às questões imateriais, né, culturais, em detrimento da tecnologia, que é sabe que ocorre muito hoje com a transformação e a evolução da tecnologia, né, na sociedade, principalmente com o início da tecnologia em larga escala na indústria, é que a tecnologia ela não mais surgia de mudanças na sociedade, mas sim hoje ela provoca as mudanças na sociedade. Até o tema de industrialização, na nossa disciplina também, que eu falo que antes a própria oferta vinha da demanda. Hoje não, a oferta determina a demanda. Sistema capitalista e tecnológico, claro que inserido também no sistema capitalista. As novas tecnologias das redes sociais, a internet das coisas, que a internet ela saiu do âmbito
computacional, informático e foi para as coisas, enfim. Então, esses povos não são ditados, alterados profundamente por essas transformações. Não tem, digamos assim, uma cultura descartável. Então, voltando aqui especificamente ao nosso conteúdo. Dentre as mais graves compreensões da história e historiografia do Brasil, uma a respeito dos povos indígenas é particularmente enganosa, que é isso que eu falei há pouco tempo, carregada de preconceitos, ainda atualmente. Foram os povos originários incapazes ao trabalho irregular e penoso exigidos pelas lavouras de açúcar, e por isso teriam sido substituídos pelos africanos, ainda no alvorecer da colonização portuguesa. Ele faz uma pergunta aqui, que ele questiona se essa incapacidade seria aquilo que se muito fala de forma pejorativa, como são pessoas preguiçosas, entre outros insultos, e foram substituídos pela mão de obra africana. Vai muito além disso, não é isso, não é por esse caminho, como eu falei. São estilos de vida diferentes, são choque de civilizações. No ponto de vista existencial de desenvolvimento social em relação ao nativo indígena, não é necessário todas essas exigências que os colonizadores portugueses queriam sobre eles. Não existe essa questão de escravizar, você trabalhar em prol de uma coisa que não é para o seu próprio benefício ou o benefício do seu grupo, aliás, digamos um grupo social, dentro dessa nova sociedade forçada, né, que era a colônia, que era o Brasil, no caso. De maneira como é comumente colocada, a pergunta em si conduz a respostas limitadoras a respeito da importância dos índios, a importância dos indígenas na construção das sociedades coloniais portuguesas na época, na América. Será que sociedades coloniais portuguesas na América, que a única colônia portuguesa na América era o Brasil. Se refere aqui a novas formações de nossos territórios que expandiram o nosso país na época, e vieram determinar o tamanho territorial que o Brasil tem hoje. Nesse sentido, impõe-se recuperar a qualidade do problema historiográfico, buscando compreender como, a partir de experiências históricas precisas, os nativos tiveram seus modos de vida transformados, mas também responderam assertivamente ao contato com os europeus. A história do trabalho é, nesse sentido, um campo privilegiado de observação das interações socioeconômicas e políticas, no mais de vezes marcadas pela violência, também foram repletas de significados e sobrevivências. A historiografia tem revisitado essa questão e os achados são surpreendentes. E aqui está narrando o que essa ciência aqui, a busca do conhecimento histórico, geográfico e social sobre essa questão do trabalho em relação aos nativos indígenas. Ao contrário do que se disse até bem pouco tempo atrás, que se pensava muito até o século XX, por exemplo, não foi uma suposta indolência indígena a responsável pela adoção, na sequência, do trabalho africano nas economias da América Portuguesa, com ênfase àquelas voltadas ao mercado externo. Embora a ideia da inapetência nativa, ou seja, a falta de não se adaptar ao trabalho nos modos ocidentais, tenha uma longa duração, remontando aos relatos dos cronistas coloniais, recentemente uma abordagem mais complexa tem sido elaborada. Essa inapetência seria como se fosse incompetência em cumprir ali o que era exigido e necessário, por motivos de não se adequar àquela exigência. Aqui mais à frente, eu vou resumir na minha fala mesmo, ele fala que vários problemas foram afligidos sobre os nativos de todas as outras sociedades, não só as sociedades colonizadas pelo português, pela coroa portuguesa, devido ao apenas o contato dos europeus com os nativos já foi devastador. Por quê? Nós temos o que se sabe muito bem hoje, diferente da época, contato com patologias patógenas, vírus, bactérias que os portugueses trouxeram da Europa, que eles já tinham certa resistência, tratamento, diferente dos nativos aqui, que eram isolados desses tipos de micro-organismos e não tinham nenhum tipo de
anticorpo, né, anticorpos nos seus organismos para combater essas pragas, e muitos foram dizimados por epidemias causadas pelo simples contato desses colonizadores com os ativos. Isso foi muito evidente na América Central também, em que uma civilização inteira foi afetada pela simples contaminação de vírus e bactérias por causa desse contato. Por meio de guerras e fugas, a resistência de indivíduos e comunidades que, tendo seus territórios invadidos, conheciam muito bem as matas, ele está falando aqui dos nativos, dos índios, caminhos e perigos, será a razão de vários impedimentos quanto ao controle do trabalho nativo. Seja como for, as fontes e documentos da época, atualmente analisados pela história dos historiadores e sociólogos, são fatos na demonstração que, mesmo com tantos percalços, parte significativa dos contatos entre indígenas e portugueses tinha relação direta com a expectativa destes últimos quanto ao acesso a exército de mão de obra. Fosse por meio do cativeiro, aplicado em tese aos índios inimigos e não submetidos a partir das chamadas guerras justas e dos resgates, ou outras tantas modalidades laborais, modalidades de testes, laboratórios, como o assalariamento e os contratos, que garantiam, após difíceis acordos com os missionários e chefes indígenas, o uso de parte dos contingentes dos aldeamentos nas economias coloniais. Ou seja, eles tentaram também, pela comunicação, manipular chefes indígenas. Esses missionários que é citado aqui no texto são os jesuítas, que estavam catequizando esses índios, né, querendo converter o cristianismo. Se afirmava que não teriam religião ou crença, né? E sabe-se hoje que toda tribo tem a sua crença e muitas vezes não se encaixa numa descrição de religião, mas sim de fé sobre a natureza, as energias da natureza, as forças dos ancestrais. Não tem um Deus específico como muitas religiões apresentam. E esses contatos com os chefes indígenas, essas negociações para tentar manipular tribos inimigas e ter aí um contingente de nativos para inserir nesses trabalhos quase forçados, e mesmo assim não deu certo. Junto ao trabalho africano das lavouras da agroexportação, a agroexportação é o que acontecia com a cana-de-açúcar. A açúcar, a rapadura, né, o mel de engenho e outros artigos derivados da cana-de-açúcar dos engenhos eram levados para a Europa e para outros lugares do mundo, eram exportados. Os povos originários seguiram sendo largamente requeridos no Brasil colonial, tendo atuado, dentre outras atividades, no transporte das caixas de açúcar, navegando suas canoas entre os rios até os portos da costa, na produção de alimentos como verduras, hortaliças e a mandioca, base da nutrição colonial. No extrativismo das drogas do sertão, as drogas do sertão que ele fala aqui no Maranhão e no Grão-Pará, materiais retirados da natureza de forma direta, que extrativismo-se retirar da natureza, ervas que tinham na caatinga, né, chamado sertão na época. Na derrubada das matas para a extração de madeiras e abertura de novas áreas agricultáveis, além de terem sido fundamentais na realização de obras públicas nas cidades, nos afazeres domésticos e como contingente militar imprescindível em guerras de conquista e defesas travadas contra os inimigos da coroa portuguesa, fossem eles estrangeiros ou os temidos índios bravos. Aquela negociação que eu falei aqui em cima com os chefes indígenas, eles manipulavam de forma também que houvesse ali aliados de certas tribos indígenas contra tribos inimigas que tinham algum tipo de contato com alguns invasores do ponto de vista português, como os holandeses, os franceses. Os holandeses foram expulsos aqui do Brasil após um período que eles se instalaram. Até a própria conquista aqui da terra da região da Paraíba, de 5 de agosto de 1585, que é a fundação da cidade de João Pessoa e do estado também da Paraíba de forma automática, né? Houve essa manipulação, digamos, de contato
entre tribos inimigas, e a tribo ali amistosa com Portugal facilitou que os portugueses estabelecessem o domínio deles aqui. É um detalhe que justifica porque João Pessoa, a cidade de João Pessoa, na época começou a ser chamada Nossa Senhora das Neves, ela foi criada, ela não seguia um processo de evolução. Era vila, passou a se tornar povoado, virou vila, ou distrito de alguma cidade. Não, ela foi fundada como cidade de forma direta. Ela não teve esse procedimento evolutivo, digamos, dos sítios urbanos para virar uma cidade. Ela já foi fundada como cidade lá no final do século XVI, mais de 400 anos atrás. As vivas culturas indígenas também foram campo de atenta observação e experimentação dos colonizadores, que adotaram os remédios da farmácia indígena, a culinária e as cartografias nativas. Todos os conhecimentos preciosos nas tentativas de controle colonial sobre as sociobiodiversidades americanas. Foi no uso desse campo de observação, não só dos remédios naturais que os índios utilizavam, principalmente da culinária, que os colonizadores portugueses sobreviveram aqui no nosso país, na chegada ali daquela descoberta, entre aspas, do Brasil, né, em 1500 e mais na frente. Apesar que levou 30 anos para que os portugueses voltassem de fato aqui e começassem a explorar o território do Brasil. Foi descoberto em 1500 e só em 1530 que começou essas atividades exploratórias. E na época o auxílio dos nativos era de suma importância para os portugueses. Havia muito interesse dos portugueses sobre ele, no simples fato, né, inicial de fornecer os alimentos necessários, dizer o que se pode ser comido, né, a questão dos tratamentos farmacológicos com as ervas e as próprias orientações geográficas, como eu falo aqui, cartografias nativas, o conhecimento das matas, que falam mais lá atrás, no início, que esse conhecimento também dos nativos da mata, né, foi que facilitou a fuga dos mesmos nas tentativas de capturar eles para serem colocados em cativeiros e serem forçados a trabalhar. Apesar que no início se fala que a mão de obra nativa foi utilizada muito em reformas e construção de estradas, cidades, mas isso foi de forma inicial. Como a gente estou falando aqui para vocês, se tivesse dado certo a domesticação, por assim dizer, do trabalho indígena, o trabalho forçado, como aconteceu com a mão de obra escrava africana, não teria sido necessário que africanos escravizados fossem trazidos à força para o Brasil. Então, não teve sucesso na utilização da mão de obra doméstica. Doméstica, quando eu falo, é local, do lugar, para justamente também na indústria doméstica do país, no beneficiamento da cana-de-açúcar, na plantação, na derrubada da Mata Atlântica, que justamente todas as atividades sociais, seja urbanas, seja do campo, elas aconteceram inicialmente no país na zona litorânea, chamada Zona da Mata. E por todo o decorrer de todos os séculos do nosso país até hoje, é a zona que mais foi desmatada justamente por crescimento urbano e da cana-de-açúcar, principalmente a cana-de-açúcar até o século XIX. Quando se acabou os engenhos, né, foi se enfraquecendo, mas o enfraquecimento maior da cultura da cana no país foi devido à cultura do café. Ela continuou, né? Junto com a cultura do café, mas não era a atividade principal. Com efeito, como aliados ou inimigos, os indígenas foram protagonistas em diferentes contextos coloniais, como nas conquistas da Paraíba, como eu acabei de falar no exemplo da fundação da nossa cidade, Rio Grande do Norte, e Ceará no século XVI, nas guerras contra os holandeses no século XVII, na expulsão dos holandeses no século XVII, principalmente de Pernambuco,
e nas chamadas Guerras dos Bárbaros, no início do século XVIII, ocorridas no interior do atual Nordeste. Em todas as situações, os nativos, em sua pluralidade política e sociocultural, negociaram, teceram e romperam alianças com os europeus e com outros povos locais, agindo como sujeitos históricos complexos perante a invasão de seus territórios e transformação de seus modos de viver. Da parte dos portugueses, sabiam eles muito bem a necessidade de operar com os índios rebeldes e alianças militares com os inimigos. As tentativas foram praticadas, né, da captura da mão de obra dos nativos, não deu muito certo, e o que se configurou como motivo de interesse para os portugueses era simplesmente a negociação com os povos indígenas, com as diferentes tribos. Essa negociação também de manipulação, como eu falei. Essas manipulações foram possíveis, essas conquistas que eles negociavam com tribos que eram inimigas das outras, que muitas vezes eram aliadas dos inimigos europeus dos portugueses, como os holandeses e os franceses. Os holandeses só foram expulsos definitivamente nesse período colonial no século XVII, mas eles estavam aqui no século XVI, assim como os franceses. Então, foi muito importante no combate a todo tipo de coisa que fugisse dos planos dos portugueses contra índios rebeldes, as alianças militares com determinadas tribos indígenas. O fato é que, mesmo tendo sua força de trabalho migrado para atividades secundárias ou correlatadas a atividades agroexportadoras, a cana-de-açúcar, o açúcar que saía do país, os povos indígenas jamais deixaram de ser peça importante nos mundos do trabalho luso-brasileiros. Luso-brasileiro é o que faz menção a Portugal e Brasil, o que é revelado pelas intensas disputas pelo controle de sua mão de obra, como a conhecida contenda entre jesuítas e colonos. Colonos, as pessoas que desbravavam, né, com certa autoridade da coroa portuguesa, financiados pelos portugueses, para se apropriar desses novos terrenos no interior do Brasil. E os jesuítas estavam ali para não só a catequização dos índios, mas a proteção deles, e havia esses atritos entre os jesuítas e os colonos desbravadores. Então a gente termina a nossa aula por aqui, né? A gente para por aqui, e na próxima aula a gente finaliza essa temática do trabalho dos nativos indígenas no nosso país, para dar início, uma continuidade a um novo assunto. Até a próxima.